Como aprender português? Uma pergunta que me fizeram N vezes em toda a minha carreira de professor. 35 anos de sala de aula e agora já mais uns 2, 3 somente palestras, cursos de gramática para empresas, escolas, curso de oratória e agora você sabe aqui no Gramática Online tanto Facebook quanto YouTube quanto Instagram e o próprio site Gramática Online com as videoaulas. A pergunta não deveria ser exatamente essa. A pergunta deveria ser como aprender português. Aliás, mais um aliás, não só português. Antes, eu gostaria de falar a você o seguinte, ó. Está aí me ouvindo já? Qualquer dúvida, se quiser mandar uma pergunta, já escreva aí a pergunta, já deixe digitadinha aí a pergunta, conforme for respondo até agora já para você ainda nesta pseudo-aula, entre aspas aqui. Bom, então, a primeira coisa que você tem de analisar é qual a diferença entre aprender e apreender. São palavras a que denominamos de parônimas, porque parônimas, nimo significa nome. Por exemplo, sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo. Sinônimo, palavras sinônimos ou sinônimas, palavras que têm o mesmo sentido. Antônimas, palavras com sentidos antagônicos. Homônimas, palavras iguais em alguma forma. Por exemplo, se eu digo a você a palavra sessão, você ouviu sessão. Mas ao escrever, ou você escreverá sessão com S, que significa reunião, sessão com S, C cedilhado, que significa repartição, ou sessão com C e 2 S, que significa doação, ato de ceder alguma coisa. Esses são os homônimos. Há os homônimos perfeitos também, por exemplo, manga. Manga da camisa, manga fruta. E há os homônimos com a semelhança na escrita e os sons diferentes. Por exemplo, eu almoço com som O e o almoço com som O. E há as parônimas, que são palavras parecidas. Entre essas duas, a diferença está aqui no segundo E. Muito bem, então, como aprender português? Como aprender português? Essa pergunta está completamente equivocada. Porque aprender significa adquirir conhecimento. Adquirir. Também um ponto aqui. Não se deve dizer adquirir. O U não é pronunciado. Da mesma forma que não se deve dizer distinguir. O U não é pronunciado. Da mesma forma que não se deve dizer extinguir. São 3 verbos em que o U não é pronunciado. É extinguir, distinguir e adquirir. Então você adquire conhecimento estudando. Há de haver um estudo sistemático para adquirir o conhecimento. Só que é o seguinte, você sabe muito bem, se você já está no ensino superior, se já está no 3º grau, se você já está em alguma universidade, ou se você já é formado, ou mesmo se você está no 3º colegial ou no cursinho, você sabe muito bem que a gramática da língua portuguesa é estudada 3 vezes até os 17 anos de idade. Verdade. Você estuda a gramática da língua portuguesa, primeiramente no ensino fundamental. Quando o cidadão tem 10 aninhos, ele já aprende a diferença entre hiato, ditongo, tritongo, o que é vogal, o que é semivogal. Não sei para quê, mas tudo bem. Tá? Quando ele está no Fundamental 2, de 6º ano, de 6º ao 9º ano, ele aprende a análise sintática inteira, aprende o que é substantivo concreto, o que é substantivo abstrato. Aí no segundo grau, ou no ensino médio, modernamente falando, o cidadão está no 1º e no 2º colegial, sabe o que ele estuda de gramática? Tudo que ele estudou no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, é repetido tudo.
Toda a teoria simplesmente é repetida. O cidadão estudou o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona no Fundamental 2, repete isso no primeiro colegial, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí ele termina o primeiro e o segundo ano, vai para o terceiro colegial, que é o pré-vestibular. Sabe o que ele estuda de gramática? O mesmo que ele estudou no Fundamental 2, que foi repetido no primeiro e no segundo colegial, ele estuda no terceiro colegial. Então o que ocorre? Durante 4 anos, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, toda a gramática teoricamente é estudada. Depois, no primeiro e no segundo colegial, metade do tempo, durante 2 anos, toda a gramática teoricamente é estudada. Depois, no terceiro colegial, repete-se tudo em 1 ano, obviamente muito mais rapidamente, porque não há tanto tempo assim. Então, na verdade, nós adquirimos o conhecimento várias vezes. Quando eu dou palestras para professores por aí afora, evidentemente não só para professores de gramática, porque além de eu trabalhar com a gramática, eu tenho mais de 50 palestras sobre educação. Dá uma olhadinha lá no Gramática Online. Entra lá, www.gramaticaonline.com.br, procure lá em cima a aba palestras. Entre e veja as minhas palestras, só para você conhecer um pouquinho. Quem sabe você não queira que eu leve uma palestra para a sua escola, ou seja lá onde for, para a empresa em que você trabalha. Então, muitas vezes eu pergunto aos professores sobre gramática. E aí eu digo, olha só, você estudou oxítona no Fundamental 2, reestudou no ensino médio, primeiro e segundo colegial, reestudou no terceiro colegial e se fez cursinho mais uma vez. E aí eu pergunto, eu peço assim, por favor, alguém me dê um exemplo de uma oxítona terminada em é? E fica aquele silêncio. Lógico que às vezes alguém me responde. Me dê um exemplo de uma paroxítona terminada em ditongo crescente? E fica aquele silêncio. Então, para você perceber que o segredo não é só estudar. Aliás, desculpe. O segredo não é como aprender a língua portuguesa. E, aliás, o segredo não é só estudar mesmo. Porque você tem de estudar de uma maneira adequada à sua maneira de ser. Você tem de descobrir se você é auditivo, se você é visual ou se você é sinestésico. Quando eu dava aula em cursinho pré-vestibular para medicina, eu parava o meu curso de gramática para falar sobre isso com os meus alunos, para eles descobrirem se eram auditivos, eles tinham de estudar mais escutando. O ideal, então, seria, por exemplo, o cidadão gravar a aula do professor ou gravar a si mesmo falando o que está no material didático e depois ouvir. Eles descobriam se eram visuais. Se quem é visual tem de estudar lendo, tem de estudar vendo. Por exemplo, a diferença entre o auditivo e o visual, pense assim, quando você se submete a uma prova lá da escola sua, em que você estudou ou em que você estuda, e aí você se encontra com o professor, você fala assim, nossa, professor, parecia que eu estava vendo o senhor falando. Ou você, nossa, professor, parecia que eu estava escutando o senhor falando. Se você diz vendo, você é visual. Se você diz escutando, você é auditivo. E o seu estudo tem de ser de acordo como você é, visual ou auditivo, vendo ou escutando. E finalmente, se você é sinestésico com C de corpo, corporal, você é daquelas pessoas que não podem apenas ler, você é daquelas pessoas que não podem apenas escutar, você tem de se mexer. Você tem de copiar tudo que está no quadro. Depois na sua casa, copiar tudo que está na apostila. Ou mesmo estudar andando. Memorizar o que está escrito movimentando-se. Professores que obrigam os alunos a copiar tudo que está no quadro, muitas vezes se equivocam. Porque o auditivo, na verdade, não precisa copiar tudo que está lá. Evidentemente, o aluno novo, o jovem, tem de colocar no seu caderno o que está no quadro, para que depois ele em casa veja o que o professor ensinou, os truques que o professor apresentou, a maneira mais fácil de estudar aquilo.
Mas muitos professores, eu tive professores assim, obrigavam-nos a copiar o que está no quadro. Eu não sou sinestésico porque eu tenho de copiar, eu sou visual. Eu tenho de ver o cidadão escrevendo lá. Eu me lembro até hoje do professor de matemática, hora que eu não sei nada de matemática. Professor desenhando, professor Valdir, finado Valdir, amicíssimo meu depois. Cidadão escrevia no quadro lá, colocava, eu estou vendo porque eu sou visual. Então, você tem de descobrir o que você é. Aliás, eu vou ajudar você. Vou preparar uma aula somente sobre isso. Visual, auditivo, sinestésico, porque assim você aprenderá a estudar. Não só a adquirir conhecimento, você adquiriu o conhecimento lá no Fundamental 2 sobre o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Agora você se lembra? Pois é, né? Sabe por quê? Exatamente aí que está a diferença entre essas duas palavras, essas parônimas. Apreender, eu vou colocar aqui uma palavra para você entender perfeitamente o que eu quero dizer. Apreender significa incorporar o que você aprendeu, incorporar o que se aprendeu na mente. E aqui na mente eu vou até colocar um tico-ticozinho aqui, ó, memória. A partir do momento em que está aqui na mente, você não esquece mais. Então, apreender é incorporar, é aquilo que você aprendeu, aquilo que você adquiriu como conhecimento, realmente ser incorporado e está na sua mente. Então, os alunos que me perguntaram durante toda a minha vida docente, 35 anos de sala de aula, professor, como é que o senhor aprendeu tudo isso? Eu aprendi tudo isso com estudo sistemático, memorizando tudo que eu aprendi, evidentemente durante muitos anos de estudos. É óbvio que você em 2, 3 anos, se você tem 15, 16 anos de idade, você não vai apreender toda a gramática. O que você tem de incorporar para os seus estudos, não importa se você quer estudar gramática, história, geografia, matemática, você tem de memorizar. Você tem de trabalhar a sua memorização. Hoje é muito fácil encontrar material de memorização, técnicas de memorização. Quando eu tinha 17 anos eu encontrei um livro, sei lá como, não sei mais como é que esse livro surgiu em minha mão. Eu estudei o livro Técnicas de Memorização e assim melhorei a minha memória. Apreendi com mais facilidade aquilo que eu queria apreender. Então, observe, você tem de aprender a teoria, adquirir o conhecimento, por meio da leitura, por meio de cursos, por meio até da sua vivência. Por exemplo, você aprende muito mais geografia viajando pelo mundo. Você conhecendo uma civilização, você conhecendo uma região, lá você vai aprender muito mais do que somente ler no material didático. Tudo bem, adquirir o conhecimento, aí você tem de apreender, que é incorporar esse conhecimento na sua mente, para que fique na sua memória, para que você não esqueça mais. E como você tem de fazer isso? Por meio de técnicas de memorização. Você tem de memorizar de tal maneira que não se esqueça mais. Ah, professor, para com isso. Falou tudo isso para depois falar isso. Aí como é que eu vou fazer isso? Prática. Tudo depende da prática. Eu costumo falar em minhas palestras, contar a história de um bife que eu fiz quando eu era um adulto jovem. Eu dava aula de manhã até as 10 horas da manhã, tinha um programa de rádio, eu era disc jockey até as 2 da tarde, a minha esposa ia trabalhar e me deixava lá a comida para eu fazer. Aí eu disse, vou fazer um filé a cavalo. Saiu um bife a jegue.
Vou explicar por quê. O que é o filé a cavalo? Você vai lá, coloca o filé na frigideira, frita o filé bonitinho. Filé, quando eu digo, né? Não necessariamente tem que ser o filé mignon, né? Mas tá lá, tá, terminou, coloca no prato. Aí você coloca o ovo em outra frigideira, quebra lá bonitinho, faz o ovo estrelado, não é ovo estalado. Ovo estrelado porque a gema fica redondinha e amarela como o sol, que é a nossa estrela. Por isso é ovo estrelado. Coloca-se o ovo sobre o filé e pronto, está feito o filé a cavalo. Eu, na minha ignorância em culinária, peguei não sei se era filé, o que era, mas peguei lá o bife, coloquei na frigideira, falei, bom, já tá ficando bom, quebrei o ovo e joguei o ovo em cima do filé. Saiu, imagine o que saiu, né? Aquela gosma, né? Eu criei o bife à jegue, não deu muito certo, ninguém quis experimentar o meu bife, nem eu, que ele foi horrível. Muito bem, mas por quê? Eu conhecia o bife, o filé a cavalo, certo? O conhecimento eu tinha, é a carne, o ovo por cima. Eu já tinha aprendido o que é um filé a cavalo, só que eu não havia apreendido. Eu não tinha nem ideia de como fazer aquilo. Eu apreendi na experiência. No dia a dia a gente vai apreendendo muitas coisas e melhorando o nosso conhecimento, melhorando a nossa sabedoria. Só que muitas vezes nós temos que ir atrás, temos que buscar, não podemos apenas esperar a experiência para nos ensinar. Portanto, trabalhe a sua memorização. Busque na internet, vá a uma livraria, compre um livro sobre teoria da memorização, técnicas de memorização, para melhorar a sua memória. Treine, exercite e exercite-se. Assim, melhorará a sua aprendizagem sempre. Quanto mais você melhorar a sua aprendizagem, melhor será no seu dia a dia. Então, ó, combinado? Vou passar para vocês, a partir de agora, uma vez por semana, algumas técnicas de memorização. Um jogo bem rápido, mas para você começar e depois se deslanchar sozinho. E vou trabalhar também, vou sair um pouquinho da parte gramatical e trabalhar também o que é ser auditivo, o que é ser visual, o que é ser sinestésico, e vou apresentar alguns exercícios para você aprender isso, porque você sabendo o que você é, estudará melhor, aprenderá melhor. Pergunta. Há uma pergunta aqui. Acabou de chegar a pergunta. Não sei se eu posso falar mal. O Miguel acabou de mandar uma pergunta aqui. Ele quer saber como é que é o verbo querer no futuro do presente com exemplos. Bom, nenhuma dificuldade, nenhum segredo. Sabe por quê? Futuro do presente, como o próprio nome diz, é uma ação que ocorrerá em relação a agora. O futuro do presente é formado da seguinte maneira: pega-se o infinitivo do verbo, o infinitivo é o próprio nome do verbo. Por exemplo, qual é o nome do verbo querer? Querer. Qual é o nome do verbo cantar? Cantar. Qual o nome do verbo vender? Vender. Então o infinitivo é o próprio nome do verbo. E aí acrescentam-se as chamadas desinências verbais. Se você já adquiriu algum curso no Gramática Online, ou se você é assinante do Gramática Online, você já estudou isso comigo lá na estrutura e formação das palavras. Nós vimos as desinências de todos os tempos verbais. As desinências do futuro do presente são ei, as, a, emos, eis, ão. Então você pega qualquer verbo da língua portuguesa, coloca-se o infinitivo, coloca o infinitivo dele. Então, por exemplo, pega o verbo cantar, colocou o infinitivo, acrescente as desinências. Portanto, o futuro do presente do verbo cantar é cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Querer, exatamente a mesma coisa. Pega-se o infinitivo do verbo querer,
acrescentam-se as desinências ei, as, a, emos, eis, ão, e aí, quererei, quererás, quererá, quereremos, querereis, quererão. Eu quererei gravar tudo aqui para você no futuro. Você quererá aprender comigo? Venha sempre comigo. Mas peraí, Miguel. Calma, Miguel. Querer no futuro do presente. Há um outro tempo chamado futuro do pretérito. O futuro do pretérito antigamente era chamado de condicional. O condicional porque ele exige uma condição, evidentemente. Aquele tempo assim, olha, se eu fosse você, eu tenho certeza de que você já ouviu muitas pessoas falando assim, olha filho, né? Qualquer pessoa fala, olha, se eu fosse você eu estudava mais. Se eu fosse você eu estudava mais. Não. Sempre que houver um se, tique, 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 S-S-E, se eu fosse você, aí teremos de usar o futuro do pretérito, que é exatamente a mesma coisa que acontece aqui, o infinitivo mais as desinências. Ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Olha lá, quer ver? Verbo cantar. Aqui tá aparecendo um S, mas é M. Verbo cantar no futuro do pretérito. Se eu fosse você, eu cantaria todos os dias. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Então, Miguel, o futuro do presente, que é aquele tempo que indica uma ação posterior ao tempo em que o cidadão está, forma-se infinitivo mais ei, as, a, emos, eis, ão. O futuro do pretérito que indica uma condição, o antigo condicional, pelo infinitivo mais ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Isso não é macete, não. Isso é regra. Porém, há 3 exceções. Fazer, dizer e trazer. Esses 3 verbos não terão a mesma formação no futuro do presente e no futuro do pretérito. Você não diz, eu fazerei. Você não diz, ele dizerá. Você não diz, eu trazeria. Para esses 3 verbos, tira o Zé. Tira o Zé. Ou seja, não é fazerei. Tira o Zé. Eu farei. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Dizer, tio Zé, eu diria, tu dirias, ele diria, nós diríamos, vós diríeis, eles diriam. E trazer, tio Zé, eu trarei, ele trará, nós traremos, ele traria, etc, etc, etc. Combinado então? Ó, toda segunda-feira à tarde nós estaremos aqui para essa conversa. Vamos conversar sobre memorização, vamos conversar sobre técnicas de memorização, sobre ser visual, auditivo ou sinestésico, com algumas dicas e algumas perguntas para você. E algumas perguntas, né, no Instagram houve várias perguntas, pois eu também colocarei aqui, só que eu não vou ficar aqui muito tempo também. Mas, Miguel, beleza? Respondido então? Qualquer coisa, gente, deixa a pergunta no Facebook, deixa a pergunta no Instagram, mande e-mail dilsoncatarino@gmail.com e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube Gramática Online. Estamos lá, estamos aqui, estamos na internet. Gramática Online é gramática da língua portuguesa.